Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje é sobre os pecados capitais. Pecados capitais? De onde esse povo tirou essa ideia de pecados capitais? Pois bem, essa ideia de pecados capitais surgiu há muito tempo atrás. Os que desenvolveram essa história de pecados capitais foram São Gregório Magno, em 1530, e também, que era um monge católico, e também São João Cassino. Eles desenvolveram esses pecados capitais. Mas o que é pecado capital? Os pecados capitais são chamados de pecados capitais porque são pecados que geram outros pecados. Assim, então, eles os classificaram como pecados capitais. E por que capital, pecado capital? Capital vem do latim caput, ou caput, né? Que quer dizer cabeça. Então, pecado capital é, segundo João Cassino e o monge também São Gregório Magno, que pecado capital quer dizer pecado cabeça. E é de estranhar que até muitos cristãos, aqueles que se dizem evangélicos, também estão nessa de pecados capitais. Pois bem, a Bíblia, será que a Bíblia fala sobre pecados capitais? O que quer dizer pecado? Pecado quer dizer transgressão da lei. Então, essa história de pecados capitais, isto não existe. Porque se pecado é transgressão da lei, tudo aquilo que transgride a lei é pecado. Que lei é essa? São os mandamentos do Senhor, a Bíblia Sagrada. Pecado. O pecado, ele pode ser classificado de duas maneiras. O pecado se comete, o pecado ele se dá através da comissão e através da omissão. O que é pecado? Comissão. Comissão é quando o Senhor fala, não faça isso. Por exemplo, quando o Senhor diz nos 10 mandamentos, não matarás, e a pessoa mata, ele está cometendo o pecado. Então, comissão é quando a pessoa comete o pecado. E omissão? Omissão é quando o Senhor fala, faça, e o homem não faz. Aí ele está omitindo o pecado. Ele está omitindo a ordem do Senhor e está cometendo o pecado. Quando o Senhor diz, honra pai e mãe, amarás o teu próximo, e a pessoa não ama o teu próximo, não honra pai e mãe, aí ele está omitindo e está pecando. Pecado quer dizer transgressão da lei. E essa história de pecados capitais não existe. Para Deus não tem pecadinho. Para Deus não tem pecadão. Tudo é pecado. Tudo aquilo que transgrediu o que Deus falou é pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também João, em Romanos também, capítulo 23, nos diz que não há um justo sequer, não há que entenda. Mas de onde, qual texto bíblico esse povo usa para se explicar os pecados capitais? Eles usam um texto de Provérbios capítulo 6, versículo de número 16, que está escrito, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Esse é o texto base que eles usam para explicar os pecados capitais. Mas esse texto aqui é específico. Salomão, quando ele está falando aqui, ele está falando de um homem
de um revolucionário, um agitador que gera desordens, a ordem social, desordens moral. Aqui Salomão está falando de um homem agitador, bagunceiro, o qual o Senhor aborrece, o qual o Senhor não aprova as atitudes desse homem. Mas aqui a Bíblia não está nos ensinando que tem uns pecados maiores do que os outros. As pessoas confundem consequência com pecado. Acha que um pecado é maior do que o outro. Não, para o Senhor, uma mentirinha e um assassinato é pecado da mesma forma, porque está transgredindo a lei. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito que aquele que obedecer toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Então, meu colega, então, meu amigo, então, companheiros, eu quero dizer para vocês que para o Senhor tudo é pecado. Pecado é transgressão da lei. As pessoas que falam que pecados capitais, eles falam que são esses, ó: soberba, avareza, inveja, ira, impureza, gula e preguiça. Veja bem, impureza é uma pessoa impura. Se ele é impuro, já é impuro, então não tem, né, mais o que fazer. Se ele cometeu qualquer pecado, ele é uma pessoa impura. Então, pecados capitais não existe. Não existe pecados principais. Não existe pecado cabeça. A transgressão da lei, transgredir aquilo que o Senhor falou, isto é pecado. Então não se esqueça, o pecado ele se dá de duas maneiras: omissão e comissão. Quando o Senhor fala, faça isso, e o homem não faz, ele está omitindo, e ele peca por omissão. Quando o Senhor fala, não faça, e o homem faz, ele está cometendo o pecado, e ele peca por comissão. Não matarás, o homem mata, ele está cometendo pecado. Honra teu pai e tua mãe, e o homem não honra o pai, não honra a mãe, então ele está cometendo o pecado. Então, tire isso da sua cabeça. Não existe pecados capitais. Qualquer pecado, para o ser humano, seja pequeno ou grande, para o Senhor é uma transgressão da lei. E a palavra do Senhor também nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de dar o seu joinha, deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal para você receber mais vídeos, tá bom? Até a próxima.